vagalume, o Bruno Brígido, né, Melo? Exatamente, e dá pra... É nítida, né? A falta que está fazendo, principalmente, né, o Bruno Nazário. E também, né, a gente pode destacar aí o Bruno Mendes, né? Que são jogadores acima da média, né? E estão fazendo falta aí ao time do Guarani. E sobre ainda o aniversário, né, de Fortaleza, né? São 292 anos. Né, vai ter lá um show do Caetano Veloso lá na praia de Iracema, né? Vai começar às 10h40. Depois do jogo, se você quiser aí, viu, Marcelo? Dá tempo. Ah, eu iria fácil, hein? Caetano Veloso, hein? Pelo amor de Deus. Caetano, você não gosta do Caetano Veloso? Você tá louco. Fala uma música do Caetano, você não gosta do Caetano Veloso? Não. Ah, Deus do céu, para. Vai. Eu poderia até ser o Carlos cantando na praia. Olha, Fortaleza, rebote pro Tinga, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Por pouco no rebote o time do Fortaleza não chega lá. Quase, hein, Melo? A bola ali na entrada da grande área, né? O tiro forte, né? A defesa do Guarani acabou aliviando ali o perigo. E o Bruno Brígido só acompanhou, né? Quem bateu ali foi o Tinga, né? Lateral direito, número 2, a bola passou perto. Se vai pro gol, meu amigo, né? Furaria a rede, né? Porque foi uma bomba. Um canudo do Tinga, 0-0. E agora a nossa transmissão no Face, né? Agradecendo aí ao Paiolinha, né? Giovanni Paiola, que está comandando aqui, né? As nossas redes sociais. Então, quem quiser mandar mensagem, né? Lá pelo Facebook, Futebol Interior, Rádio FI. É só mandar que o Carlos Rossato está atento aqui para ler as mensagens. Tamo junto e misturado. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, traz a direção do jogo. 40 minutos e 50 passados do primeiro tempo. Thiago Caetano, tá tudo igual. 0-0, Fortaleza e Guarani. Fortaleza consegue empurrar mais o Guarani para trás quando ele acelera mais as jogadas, principalmente pelo lado do Edinho. Em cima do lateral esquerdo do Guarani, ele consegue criar melhores oportunidades. O Gustavo incomodando bastante o sistema defensivo do Guarani, precisa ficar atento, já estamos destacando desde o começo do jogo. O Guarani muito recuado, o contra-ataque não funciona, então o Fortaleza cria algumas oportunidades. Não criou uma grande chance de gol, só aquela cabeçada do Gustavo aos 12 minutos, mas o Fortaleza começa a rondar mais a área do Guarani e começa a levar mais perigo. Aqui vem o time do Fortaleza pela esquerda, a bola com o Bruno Melo, vai cruzar na boca do gol, Lennon faz o corte, escanteio para o time do Fortaleza, 41 minutos e meio passados deste primeiro tempo. É o Oswaldo que vai bater essa bola aí, viu, Washington Melo? Mais uma bola perigosa, mais um escanteio, né, a favor da equipe do Fortaleza. Cuidado com esse Oswaldo aí, é perigo. Oswaldo pra bola, secou ele, hein, Melo? Jogou fechado na boca do gol, a zaga tirou, ela sobrou, Bruno. E vou secar sempre. Esquisito esse lance, mas o Bruno Brígido estava atento, fez a defesa, bom goleiro da equipe do Guarani. Atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. E placar. 42 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2018, primeira rodada, Castelão, Fortaleza, Ceará no placar. Placar Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Fortaleza 0, Guarani também 0, vem Fortaleza, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga do Guarani. Tira o perigo dali, Oswaldo estava lá esperando o rebote, Gustavo também, a bola sobrou pro Fortaleza, Edinho. O Edinho é difícil segurar o Edinho, hein? E agora no carrinho por trás chegou ali o Rondinelli, pede desculpa, perdão. O árbitro olha pra ele olha pro árbitro, mas não vai pintar cartão não. Mas o Edinho, é liso o Edinho, hein, Melo? Meteu uma caneta ali no Kaique e depois chegou ali o Rondinelli pra acabar com a festa. E o Ronaldo Tinarelli dizendo: eu odeio o Caetano Veloso, credo, tô contigo, Melo. Tá vendo? A galera tá comigo. Josi Paulo Lucas, sensacional, grande abraço, galera. Rogério Caramati, time muito atrás. Muito bem, o Carlos vai girar o placar já porque o time do Fortaleza tem falta, 43-20. É o Alain Mineiro que vai para essa bola, cruzou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani com Kevin, tira, rebote é pro Guarani, a bola na velocidade pela esquerda, é pro Rondinelli, pra cima dele o zagueiro. Jean Patrick na marcação, fez o corte, manda pra lateral, o árbitro não deu falta. Deu lateral. E aí, Melo? E o Rondinelli fica caído, né? Pra mim foi falta, porque o zagueirão chegou ali com o pé alto, né? O número 5 ali, o Jean Patrick. E já é a segunda falta dele, né? Já tá no lucro, né? O tal do Jean Patrick. Esse árbitro não vai dar cartão amarelo pro time do Fortaleza? Calma. Pô, ele tá de brincadeira.
Já deu 2 cartões pro Guarani, pro Fortaleza nada. Só porque o Rogério Ceni tá lá no banco. Eu vou falar um negócio pra você. Tá de brincadeira. Quem bateu na bola foi o Rondinelli. Né? O jogador do Fortaleza só pegou o Rondinelli. Carlos, dá uma girada aí nas redes sociais, no placar ao vivo. Estamos com 44 minutos e 20 passados do primeiro tempo, 0-0. 8h30 da noite tem Oeste, CRB, Atlético Goianiense, Criciúma, às 9h30, Figueirense e Juventude amanhã. A estreia da Macaca, Ponte Preta e Paysandu, 9 da noite. Estaremos nessa com toda a equipe esportiva Nota 10. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Esta é a Rádio Futebol Interior, estamos também no Facebook, no Instagram, Futebol Interior, e no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal, dê lá um like também, um joinha pra gente e clica no sininho lá para receber as notificações. É muito importante pra gente o nosso canal Futebol Interior TV. Tem que clicar no sininho. Tem que clicar no sininho porque aí, Melo, recebe as notificações das nossas transmissões, as novidades do canal. Isso é no YouTube. YouTube, Futebol Interior TV. Eu conheço um amigo que fala YouTube. Muito bem. Mais 2, hein? Parece. É isso, mais 2, né, Melo? E o Rondinelli ali, ó. Pancada, Guarani momentaneamente com um jogador a menos. No lance o árbitro errou 2 vezes, né? Porque era lateral pro Fortaleza, se ele tivesse que marcar lateral pra alguém. Posse de bola, o Carlos fala já pro time do Fortaleza pela direita. Vem Alain Mineiro, 1, 2, 3 jogadores do Guarani. A marcação, só que saiu jogando errado o Anderson. E parece nervoso o Anderson, hein, Melo? Mais 2 mesmo, hein? Vamos até a 47, o Guarani pelo menos controla o jogo, né? Vai virar aí o primeiro tempo 0-0, em função aí de 5 desfalques, né? 5 titulares não estando em campo hoje. O Fortaleza não é tudo aquilo. Então, se o Guarani caprichar um pouco na segunda etapa, já o Thiago Caetano vai falar, eu tenho até a impressão que dá para trazer os 3 pontos para Campinas. Carlos vai comandar daqui a pouquinho o intervalo, nota 10, ele fala já porque o time do Fortaleza está no campo de ataque. Bola do Edinho, deu pro Derlei, passou o primeiro, bateu pro gol, pega a mão na bola, ela se perde, vai embora. Tiro de meta pro time do Guarani. E aí, Carlos? Abraço pra galera aqui no Facebook. Agora vou me ajeitar aqui na cadeira, né? Porque o pessoal tá vendo a gente. Josi Paulo Lucas, sensacional. Grande abraço, galera. Rogério Caramati. Time muito atrás. O Gianluca Gozzi, Tiagão, esse é fera. Grande abraço, galera, aqui no Facebook Futebol Interior. 46 e 40, 46 e 40, daqui a pouquinho, intervalo, nota 10 do comando do Carlos. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil, acesse ferrolinea.com.br. Posse de bola no campo de defesa, Jussani meteu a cabeça na bola e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Cláudio Francisco Lima e Silva, do Sergipe. Vai conversar com ele lá o Denner. Ponto final no primeiro tempo. No estádio Castelão, estreia das equipes na Série B 2018. Fortaleza 0, Guarani também 0. Saída dos jogadores, é você, Washington Melo. Pois não, aguardando aqui a saída dos jogadores, tanto do Guarani como do Fortaleza. O Diego Jussani chama ali os jogadores do time cearense, para aquela conversa ali, agora todos saindo juntos, né? O mesmo acontecendo com os jogadores do Guarani, nesse empate de 0-0, hein? Sem muita emoção, né? Os dois times se estudaram bastante, vamos ver se no segundo tempo, mas o técnico Humberto Louser não tem muitas opções, se quiser mexer, principalmente para o ataque, né? Ele tem aí o Serafim e o Elias, mas tem o Guilherme, né? Esse jogador foi contratado do Ituano, e é uma boa aposta. Vamos ouvir o Oswaldo do Fortaleza. Faltando caprichar um pouco mais ali quando chega perto da área, mas acho que a intensidade está sendo boa. Acho que é continuar dessa mesma maneira que a gente vai achar um espaço aí para fazer o gol. Pois não, portanto aí o jogador Oswaldo falando, né, sobre esse primeiro tempo. E agora pelos lados do Guarani vamos ouvir o Rondinelli. Cortou bem, eu acho que falta um pouco mais de posse de bola e também avançar um pouco o time. A gente afundou um pouco e isso gerou muito posse de bola para eles, mesmo que seja atrás, mas a gente tem que adiantar um pouco. A gente está muito atrás, na hora de sair a gente está com pouca opção para trabalhar a bola, mas vamos ver o que o professor tem para falar no vestiário, voltar focado aí para levar um bom resultado para Campinas. Pois não, portanto o Rondinelli dizendo aí que o Guarani tem que valorizar mais a posse de bola e adiantar um pouco, né? O time está jogando muito atrás. Concordo com o Rondinelli, né? Já falei, o Fortaleza não é tudo isso, então se o Guarani ter aí um pouco mais de tranquilidade, né, no último passe, pode chegar aí com tranquilidade
ao gol do Matheus Inácio. Como eu estava dizendo, o Guilherme, né? Esteve aí, foi contratado do Ituano, é um jogador velocista, né? Um baixinho, bom de bola, então pode ser uma opção para o segundo tempo. Para o ataque tem o Serafim e o Elias, o Luan, que é da base, o Bruninho também lateral e o Edson Silva zagueiro. Então são as opções do técnico Humberto Louser pro segundo tempo. Intervalo de jogo, Guarani e Fortaleza empatam 0-0 e de volta, comandando o microfone campeão de audiência da Rádio FI, ele, o Jaera! Marcelo Corsato. Esse é o Washington Melo. Aliás, o Matheus Inácio, quase não falei o nome dele no jogo no primeiro tempo. Isso mostra que o Guarani chegou muito pouco no campo de ataque. Em um dado momento do jogo, posse de bola, o Fortaleza tinha 61% de posse de bola, o Guarani 39%. Thiago Caetano, um teaser para o seu comentário daqui a pouquinho no nosso intervalo nota 10, no comando do Carlos. Thiago. Os jogadores, o Rondinelli mesmo já descreveu o que aconteceu na primeira etapa. O Guarani controlou bem, principalmente a marcação, mas na hora no sistema ofensivo faltou qualidade, faltou gente passando a linha da bola para poder criar as melhores oportunidades. Controlou bem até o primeiro tempo, mas poderia ter sido agredido um pouco mais a equipe do Fortaleza, Marcelo. Beleza, já ele volta no comando do Carlos, no intervalo nota 10 da Rádio Futebol Interior. Para Ferrolini, ADD Autopeças, Bebidas Poti, Churrascaria Recanto do Sul, Prone Alimentos, Placar ao Vivo Futebol Interior, Restaurante Pizzaria Monte Cristo, City Bar e Boleiros e Companhia. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, Rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio Futebol Interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Construindo ou reformando, a Ferrolínia é o caminho certo para a sua construção. Calhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínia. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolínia.com.br. Rádio Futebol Interior. O melhor lugar para comer na hora do almoço é na Pizzaria do Dadá. São mais de 40 pratos quentes, mais de 30 saladas, mais de 20 sobremesas. Amplo espaço com 3 ambientes. De segunda a domingo, das 11 às 3 da tarde. Na hora do almoço, venha para o Dadá você também. Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Telefone 3242-3125. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Futebol de um jeito diferente. RádioFI.com.br.
City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. 8 da noite, mais 10 minutos. Sempre pra sempre, de bem com a vida, no microfone da Rádio Futebol Interior. Intervalo do jogo. O intervalo do jogo tá no ar para Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. A Ferrolínea que agora trabalha com metalão. Atenção, você é empresário, você dono de material para construção, você que é grande, você que é pequeno construtor, fale com a Ferrolínea, os melhores preços em metalão com a Ferrolínea do meu amigo Matheus Bueno. Placar ao vivo, futebol interior mais completo. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, pizzaria e restaurante Monte Cristo. A pizzaria do Dadá, bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Prone Alimentos, feito com carinho, churrascaria Recanto do Sul. Buffet, é buffet, viu, Corsato? Buffet, tá com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo. E a cerveja mais gelada do Brasil. Estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Você participa, daqui a pouco vou dar uma passadinha por lá para falar de você que tá com a gente pelo WhatsApp 987710838. Daqui a pouco, são 8 da noite, 12 minutos. Já 8h30, esse jogo do Guarani contra o Fortaleza. Olha que honra pro Guarani, hein? Abrindo a Série B em 2018. Guarani Fortaleza, jogo de abertura da Série EB do Campeonato Brasileiro em 2018. O repórter agora tá descansando, agora é minha vez de brilhar, tá bom? Ah, pois não. É o jogo de abertura e eles fizeram lá uma lambança na execução do hino nacional, né? Só tinha o time do Guarani e o trio de arbitragem perfilados. É, que ridículo. Mas eu acho que os caras erraram o horário do jogo, viu? Não é possível. Porque até a torcida chegou depois. 8h30 da noite tem Oeste CRB, Atlético Goianiense e Criciúma. Aliás, o Oeste CRB você vai conferir todo o segundo tempo com a Rádio Futebol Interior. A equipe Gol de Placa vai transmitir o jogo. Figueirense e Juventude jogam às 9h30 da noite. Você confere no microfone da Rádio Futebol Interior. Ô Thiago Caetano, vamos trabalhar, meu amigo? Vamos honrar esse gordo e rechonchudo salário que você recebe. Porque o torcedor gordo e rechonchudo salário que você recebe. Vamos falar do jogo Guarani e Fortaleza. Claro que o nosso corneta mora aqui nos jogos do Guarani é o Washington Melo, não tenha dúvidas. Mas o Loser, campeão com pela Série A2 com o Guarani, na minha opinião, o Loser errou na escalação do Guarani. O Kevin, por exemplo, né? Você tendo o Guilherme no time, não põe o Guilherme para jogar. E você tendo o Edson Silva, experiente jogador, terminou o Campeonato Paulista jogando, tá em forma o Edson Silva. E ele não coloca os caras para jogar, quer dizer, para mim erro é o técnico do Guarani. Mas o comentário é contigo. Fala do jogo. Guarani empata com Fortaleza 0-0, o Thiago. Na verdade o Anderson, a ideia que ele passa pra gente é que ele tá fazendo por mérito, pelo Anderson já tá mais tempo na equipe, no elenco, e agora o Edson Silva chegou essa semana, então ele quis dar o mérito pro Anderson, que ele está desde o começo do Campeonato Paulista da A2. Tá, eu concordo com você, mas eu queria fazer um contraponto aqui e também perguntar. Eu concordo com você, viu, Thiago? Já vou dizendo que eu concordo com você. Eu tô tentando imaginar com a cabeça do Humberto. Não, mas é isso. Eu também penso que ele fez isso, que até pra você não perder o grupo, né? A mesma coisa. Por exemplo, aqui eu sou o sexto narrador. Do 1 ao 5 os caras estão doentes. Aí o Marcelo vai lá e escala o 7º, ou seja, eu vou ficar de biquinho com ele. Então, até entendo isso. Mas você não aqui, colocando agora pro time. Isso não é prejudicial ao time, porque, com todo o respeito ao Anderson, a gente tá vendo o Anderson jogar, mas o Edson Silva é mais zagueiro que ele. Ou eu tô enganado? O Anderson, eu não tenho muita referência dele, não lembro desse zagueiro.
O Edson a gente conhece bem, já jogou no São Paulo, zagueiro mais pesado, firme até, bate bem até na bola. É um zagueiro mais conhecido, né? O Anderson a gente não tem muitas informações sobre ele, mas ele quis fazer pelo mérito mesmo. Ele confia no zagueiro, primeiramente ele confia, por isso que ele coloca o Anderson, senão ele não colocaria. Mesmo pensando no grupo, para preservar o grupo, para ganhar o grupo, se ele não confiasse no Anderson, ele não colocaria nesse jogo. Ainda mais pegando um Fortaleza que tem um ataque rápido, um ataque goleado, que faz bastante gols. Mas ele confia no Anderson. E questão do Kevin e o Guilherme, mesma coisa também. O Kevin já está no grupo há mais tempo, o Guilherme chegou agora, e o Guilherme é um jogador mais ofensivo, né? O Kevin é um jogador mais de marcação. Aí ele coloca 3 jogadores mais de marcação. Não tem um primeiro volante, um de condução, que nem o Baraca, mas ele reforça povoando mais o meio de campo. Então ele traçou uma estratégia com o Anderson sendo o jogador que já está mais tempo no elenco, e com o Kevin povoando mais o meio de campo, dando mais força na marcação, já que joga fora de casa e tem vários desfalques. Tem uma pergunta aqui do ouvinte para você, o Thiago. O Albert Cavalcante diz: boa noite. O Guarani, com esse elenco, tem chance de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro? Pergunta do ouvinte aqui, o Albert Cavalcante. Muito obrigado, viu, Albert? E o Thiago Caetano responde. Precisa reforçar. Se conseguir manter os 2 Brunos, se chegar o Longini, trazer mais um zagueiro, que né, o Guarani também busca, já, que nem o Washington Melo já falou que está vindo um do Sul. Precisa reforçar. Não tem lateral esquerdo reserva, lateral direita também, se perder o Lennon vai sofrer, então precisa reforçar. Com esse grupo é pouco para um acesso, vai sofrer, que nem a temporada passada, que começou muito bem o Brasileiro da Série B, e conforme foi passando o tempo, o grupo foi necessitando do elenco, sentiu. Então esse grupo também, na minha opinião, ainda é pouco para o campeonato longo do jeito que é o Brasileiro da Série B. O Carmino dos Santos está mandando um abraço a todos. Escreveu um abraço para o Washington Melo. Pode mandar um alô porque eu estou ligado. Valeu, Carmino. Muito obrigado pela sua participação. O Felipe Batistuso: não seria interessante apertar a defesa adversária? O Felipe Batistuso pergunta. As equipes estão voltando. O Fortaleza, o Guarani ainda não vi. Então dá tempo do Thiago responder mais essa pergunta. A pergunta do internauta aqui, Thiago. Não seria interessante apertar um pouco mais a defesa adversária? Segundo o nosso ouvinte aqui, pelo que eu entendi, ele acha a defesa do Fortaleza ruim. Apertar como? Marcar a saída de bola do Fortaleza? Isso. Se você subir, o Fortaleza tem 2 jogadores de lado, de beira de campo, muito rápido, tanto o Edinho quanto o Oswaldo. Se ele adiantar muito a marcação, ele deixa as costas dos seus laterais e dos seus volantes expostos. Então vai sofrer nas costas com o Edinho e com o Oswaldo. Então você tem que saber balancear isso, meio termo. Eu acho que uma marcação meia altura, mais no meio de campo ali é ideal. Se subir muito a marcação com os seus atacantes, hoje tem o Kaique e o Pedro, e o Rondinelli encostando muito, e você avançando os volantes, os alas, os laterais, você vai dar espaço nas costas, e o Edinho e o Oswaldo pode ser fatal aí. Vai começar o segundo tempo, o Ceará mexe, o Dodô entra, sai o camisa número 10, o Alain Mineiro, mas daqui a pouco o Washington Melo informa. Volta com os senhores para todo o segundo tempo. Marcelo Corsato. Beleza, Carlos Corsato apresentou o intervalo nota 10 com a equipe nota 10 de esportes. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Este sou eu com você, junto comigo nessa transmissão, Thiago Caetano, Washington Melo e também o Carlos Corsato. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe nota 10 de esportes para Ferrolínea, DD Autopeças, Bebidas Poti, Churrascaria Recanto do Sul, Prone Alimentos, Placar ao Vivo Futebol Interior, Restaurante Pizzaria Monte Cristo, City Bar e Boleiros e Companhia. Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp 19 987 71 08 38. Mudou. Vai. Alteração no Fortaleza. Saiu o Alain Mineiro, número 10, para a entrada do 21, Dodô.
Dodô 21, já em campo. Guarani é o mesmo. Dodô, aquele mesmo jogador que começou no Atlético Mineiro, Chapecoense, Figueirense, estava no Botafogo de Ribeirão Preto e agora contratado pelo time do Fortaleza na vaga do Alain Mineiro. O Dodô é mais atacante do que o Alain Mineiro. Já já o Thiago Caetano fala, vem o time do Fortaleza, a bola com o Oswaldo, tentou jogar essa bola aqui para ele, pro Dodô, no meio do caminho chega a recuperação da zaga da equipe do Guarani, gira com Kevin, a bola volta, sobra no campo de defesa para Kaique, devolveu, tocou a bola para Marcílio aqui do lado esquerdo, solta a bola no meio para Denner, tem ali jogadores da equipe do Fortaleza, ele tem que recuar essa bola, toca pro Felipe Maia, deu um tapa na bola, soltou Rondinelli, que bola bonita, tocou, boa bola pro Kevin dentro da grande área, era pro centroavante o Bortoluso, mas aí chegou na recuperação Adalberto, Guarani por pouco não chega lá, escanteio, Melo. Mas aí o Kevin tem que chegar batendo pro gol, ele tinha espaço, né? Era só chutar, tentou ali o cruzamento ali pro Pedro Bortoluso, apareceu o desvio da zaga, escanteio para o Guarani, lado direito, chegando por ali o Rondinelli. Que passe do Rondinelli, é muito bom de bola o Rondinelli, né? E agora o árbitro vai conversar ali com o assistente, chamou ali, dedurou ali alguma coisa, não sei se é em relação ao Gandula. Ele vai parar o jogo ali, para ver, vamos ver o que está acontecendo. Olhou no cronômetro, olha para frente, faz sinal de positivo. O problema era com o Gandula ali. Acho que o Gandula não tinha voltado ainda. Ou tinha uma outra bola dentro do campo, sei lá o que aconteceu. Pode ser que faz, hein? Escanteio pro Guarani pela direita, vai Rondinelli pra bola. Autorizado o chuveirão da boca do gol, sobe a zaga, tira. Ela sobrou na intermediária com o Edinho, tentou tirar, a bola voltou pra ele, deu certo, rapaz. Sobrou pro Dodô, deu pro Edinho, velocidade. Time do Fortaleza vem pro campo de ataque, Oswaldo. Devolveu, tocou na direita pro Edinho, tentou uma caneta pra cima do Marcílio, fecha as pernas. A bola voltou, sobrou, Edinho deixa ela sair, porque bateu por último no Marcílio, foi embora. Escanteio pro Fortaleza que chega na base da velocidade. É rápido esse time do Fortaleza, Melo. A jogada do Edinho aqui pelo lado direito, escanteio, já vai ser batido rapidinho. Dodô tocou a bola pro Tinga, chuveirão na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, tira dali. Tira o Denner, mete a cabeça na bola, ela cai na intermediária pro Rondinelli, perdeu, ganha o Adalberto, a bola sobrou pro Dodô, deu pro Tinga, trabalha a posse de bola pro Edinho, cruzou na boca do gol, fechado, Bruno Brígido, antes do Gustavo, sai do gol pra fazer a defesa, rapidinho já arma o time do Guarani, Kevin, que bola legal pro Bortoluso, dominou no meio do caminho, chega Adalberto, tira. O Guarani dá o mesmo veneno pro Fortaleza, chega na velocidade, Melo. E os jogadores do Fortaleza reclamaram impedimento, não houve, né? Estava em posição legal do Pedro Bortoluso, mas o zagueiro acabou chegando ali, conseguindo tirar a bola pela linha lateral. Guarani já bateu, já perdeu a bola e o Fortaleza vem pro ataque. Pela esquerda vem o time do Fortaleza, campo de ataque, bola com o Bruno. O Bruno Melo tocou essa bola no meio, vai trabalhando por ali com o jogador que é o Derlei. Derlei dominou, toca a bola no meio, vai trabalhando pro time do Fortaleza. A bola viajou, vem aqui pela direita, Tinga ganhou na recuperação do Marcílio. E aí bateu por último na bola, a bola se perde. Thiago Caetano, o técnico Rogério Ceni mexe pela primeira vez no seu time, no Leão do PC, no time do Fortaleza, no tricolor cearense, e coloca o Dodô, não aquele dos gols bonitos, mas o Dodô, menino ainda, estava no Botafogo de Ribeirão Preto, da base do Atlético Mineiro, e tira o Alain Mineiro, coloca um atacante no lugar do meia, hein, Thiago? E mais velocidade, o Dodô é mais rápido que o Alain. O Alain é um cara mais de controlar, o cara do passe por dentro para dar assistência. O Dodô não, o Dodô é mais velocidade. Agora o Fortaleza tem 3 jogadores de velocidade no campo de ataque, mais com o Gustavo, né, o centroavante mais de área, e 3 jogadores que vêm por trás encostando no nosso centroavante. O Guarani agora vai ter que ter mais atenção ainda com a bola rápida, né? Bola lançamento longo, e muito mais ainda tem que ficar esperto com as bolas nas costas dos seus laterais e dos seus volantes. Aqui vem Fortaleza pela direita, cruzamento na boca do gol, Gustavo bateu! Desvio na zaga, ficou fácil pro Bruno. Sai do gol para fazer a defesa o goleiro da equipe do Guarani, o Washington Melo. Mandando um abraço pro Carmino dos Santos. Abraço, Melo. Pode mandar um alô porque eu tô ligado. Valeu, Carmino. Anote aí na sua papeleta. Posso mandar um abraço também? Claro, fique à vontade. R$1 por abraço. O Jean Lemão tá lá em Ubatuba, bugrino doente, passou 2 semanas aqui em Campinas para acompanhar o acesso do Guarani, tá ouvindo a gente também. Um abraço aí pro Jean. O Ubatuba tá mal, Jean, não. É posse de bola lateral, campo de defesa pro time do Fortaleza. E atenção, torcedor. Toca eletrônico da Rádio Futebol Interior.
e Tô placar. confirmando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Quase 5 minutos e 50 passado o segundo tempo. Primeira rodada de várias do Campeonato Brasileiro, de 38 no total. Brasileirão Série B para você, estreia do Guarani, estreia do Fortaleza, tá tudo igual, 0 Guarani, 0 Fortaleza, Carlos. Já a bola rola em Barueri, na Arena, tem Oeste CRB, às 8h30 da noite, também Atlético Goianiense e Criciúma. 9h30 da noite, a estreia do Figueirense, jogando contra a equipe do Juventude. Você pode participar aqui pelo Facebook, no facebook.com/futebol interior, pelo YouTube também na TV Futebol Interior, Futebol Interior TV, ou pelo WhatsApp, 19 987 71 08 38. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Vamos juntos, vem o time do Fortaleza, campo de ataque pela direita, a bola do Tinga, tocou pro Edinho, escapuliu dele. E aí vai ficar fácil pro Bruno, aqui no campo de defesa, na pequena área, fica com ela, Melo. Já o Thiago Caetano vai comentar, mas é o que o Rondinelli pediu no intervalo, né, pro Guarani adiantar a sua marcação, está acontecendo, né? Agora o Guarani tem aí 3, 4 jogadores no campo de defesa do Fortaleza, ou seja, adiantou essa marcação porque o Guarani estava espremido, né? Vamos ver se consegue, com essa mudança, né, de postura, fazer com que essa bola chegue com mais qualidade ao ataque, principalmente chegando ali pro Pedro Bortoluso. Abraço pro Gabriel Ribeiro, grande Gabriel. Vem pro campo de ataque o time do Fortaleza, cruzamento na boca do gol, Gustavo de cabeça. É o seguinte, velho, não pode bobear com o Gustavo, tem que estar atento, ele vai errar várias, mas ele tá sempre lá pra conferir mais uma, ela se perde, vai embora. Tiro de meta pro time do Guarani. 7 minutos e 50 passados deste primeiro tempo. Segundo tempo já, viu, narrador? 7:50 passados do segundo tempo. Torcida do Fortaleza fazendo barulho, fazendo a festa no Castelão. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para construção civil, acesse ferrolinha.com.br. Conosco também DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Ih, amarelou pro goleiro do Guarani, hein? O árbitro da partida, o sergipano Cláudio, entendeu que ele tá fazendo cera, viu, Melo? Tá de brincadeira, né? Já é o terceiro cartão pro time do Guarani. É o Guarani que foi o time mais disciplinado da Série A2, não teve nenhum jogador expulso. E agora na partida de estreia, já 3 amarelos. Campo de ataque, vem o time do Guarani, será que chega agora? Bortoluso tocou essa bola pro Kevin, pro Bortoluso, passe errado, mas vai dar certo ainda porque o Rondinelli tá chegando nela, chega e explode, Bruno Melo, a marcação contra o Rondinelli. E o Rondinelli pede calma pro Kevin, tá afoito o Kevin, né, Melo? Ah, pelo amor de Deus, só errou um passe ali de 2 metros. Calma, foi o que o Rondinelli pediu, valoriza a posse de bola. O cara quer se livrar da bola, olha o Guarani de novo. Pela direita, vem o time do Guarani. Rondinelli tentou um chapéu pra cima do Bruno Melo. Chegou recuperação ali da zaga da equipe do Fortaleza. A bola cai aqui no campo de ataque. Anderson mete a cabeça da bola, zagueira da equipe do Guarani. Ela caiu no meio. O árbitro vai pegar uma falta, hein? Vai pegar uma falta pra cima do jogador Bugrino, que tava na jogada ali. O Denner, tá parado o jogo, falta pro Guarani, Melo. E os jogadores reservas do Guarani, já todos eles em processo de aquecimento. Quem sabe daqui a pouco, né, Humberto Lousa colocando sangue novo, né? Expectativa para a estreia do Guilherme. O garoto está com vontade, hein? Está com sangue nos olhos. Guilherme, do Ituano, pro Guarani. Posse de bola pro time é do Guarani. Bola com Kevin, deu a bola pra Rondinelli. Domina, vai pra cima da marcação do Derlei. Boa bola, era pro Kaique. Tinga subiu e se complicou a zaga do Fortaleza. Jussani e o outro zagueiro lá, o capitão Adalberto. Quase os dois fazem uma lampança, hein, Melo? Fortes emoções, né? Que a torcida do Fortaleza vai sofrer nessa Série B com essa sua dupla de zaga, né? De um lado, Adalberto, do outro, Diego Jussani, né? Com o seu porta-mala avantajado. Você está prevendo isto? Ah, com certeza, viu? Esse é o Washington Melo. E o Rogério Ceni não vai ficar até o final, vai cair antes.
Ó, bola de cristal do Melo funcionando. Jussani estufa o peito, vem pro campo de ataque, toca a bola pra Bruno Melo, pra lá, pra cá, saiu da ponta, veio pro meio. É o Oswaldo que recebe, vai pra cima na marcação. Kevin vai bem agora. Dá o bote certeiro, sai jogando pro time do Guarani. Bola pro capitão, Ricardinho recua essa bola, toca um pouco mais atrás, é pro Felipe Maia. Toca a bola, o Guarani vai tocando a bola, vai tentando chegar nos passes. A bola com o Leno, deu pro Ricardinho, Gustavo pra cima dele, falta. Falta para o time do Guarani, mais uma falta para cima do Ricardinho, tá parado o jogo, campo de defesa. Boleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. Pegou no microfone, quer falar, Carlos Corsato? Um abraço aqui para a galera no Facebook, Futebol Interior. O Albert Cavalcante diz: vamos derrubar o Rogério Ceni ou ele cairá sozinho? Segundo o Aston Mello, ele vai cair sozinho. Henrique Santos, me ajuda aí, produção. Grande abraço a todos, valeu, Henrique. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, Dudu. É pro time do Fortaleza, deu essa bola pro Bruno Melo, lado esquerdo. Tocou bola dentro da grande área pro Oswaldo. A bola passa por ele. Marcação do Lennon, fica fácil pra Bruno Brígido. Sai do gol pra fazer a defesa. Rádio Futebol Interior. A gente respira futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento: Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. 11 minutos e meio passado o segundo tempo de jogo. Bola rolando, placar ao vivo informando. Começou, bola rolando para Oeste CRB, Atlético Goianiense e Criciúma, jogos da Série B que começaram às 8h30 da noite, Corsato. Esse Carlos Corsato atento, ligado no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Aqui vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola. O Adalberto tá lá no campo de ataque, rapaz, o zagueirão. A bola veio, sobrou pro Dodô. Dodô um pouquinho recuado, mas no campo de ataque deu a bola pra Jean Patrick. Domina, solta essa bola na direita para Tinga. Olhou pra dentro da grande área, vai buscar o Gustavo. Chega por ali o Anderson e depois o Marcílio foi tirar. Furou, quase que acertou o Bandeira. O auxiliar número 1, o Clériston Clay Barreto Rios. Lateral, posse de bola pro time do Fortaleza. Jogada pela direita do Edinho, é liso. Ganhou da marcação, invadiu a grande área. Saiu não essa bola. Chega, bate na zaga, voltou, sobrou o Marcílio. Inteligente agora. O que acontece com o Edinho, né? Só no Guarani não conseguiu jogar. Porque no Mojimirim ele foi bem, no CSA ele foi bem. No Fortaleza, pelo menos nesse jogo, tá indo bem. O que acontece com o Edinho, hein, Washington Melo? Ah, não sei, é difícil explicar, né? Nem a NASA, né, conseguiria explicar o que acontece com o tal do Edinho. Agora, com a transmissão, né, do YouTube, né? A TV, né, quem está acompanhando, né, a nossa transmissão, dá para perceber, né, o cabelo esvoaçante, né, do Carlos Corsato, que além do gel, dessa vez ele passou uma brilhantina, né? O cabelo dele está brilhando também. Não existe mais brilhantina, não. Isso aí, o Melo tem inveja, né? É isso, é inveja, mas muito. E eu, você então? Gosta, né? E eu, então? Você gosta, né? Ó, tô tirando aqui pro internauta acompanhar. Coloque esse boné, por favor, senão o pessoal vai tirar do ar, vai desligar o celular. Eu sou patrocinado agora pela empresa Futebol Interior, então eu tenho que trabalhar de boné agora. Aliás, o seu Elcio... faz 2 anos já, Marcelo, agora que você é patrocinado. Não, mas não tinha boné do Futebol Interior. Aliás, o Elcio disse que tem uma camiseta aí pra mim, por favor, hein? O Elcio também é fofoqueiro, hein? Pelo amor de Deus, parece o Nelson Rubens, pô. Posse de bola pro time do Fortaleza. Vem na velocidade, tem que tomar cuidado com a velocidade do Fortaleza. É o Papaléguas, é o Oswaldo, domina pra lá, pra cá, das costas pra marcação, tocou pro Dodô, daí Dodô, bateu pro gol, ela passa. Da intermediária. Eu acho que os jogadores do Fortaleza não conhecem o Bruno Brígido, né? Um bom goleiro, mas estão tentando, estão arriscando de fora da área, Melo. E o Bruno Brígido estava na bola, né? Quando ele percebeu que ela sairia, ele tirou o corpo, né? Que goleiraço, hein? O Bruno Brígido, o Guarani acertou em cheio na contratação desse goleiro. Você gosta dele, Melo? Sim, muito bom. Eu também acho bom goleiro. O Guarani, olha, os caras que foram buscar o Bruno olharam muito bem. A gente critica demais, diretor. Foi o Fernando Diniz, né, que indicou. Foi? Foi ele. Tá vendo? Então o Fernando Diniz é muito criticado. Rondinelli. Tudo do Fernando Diniz? Exatamente. Tá vendo aí, ó? Então a gente tem que... E o Melo trazendo a informação, né? Que o Fernando Diniz saiu meio que pela porta dos fundos. Meio não. Pela porta dos fundos do time do Guarani. Ele nem entrou, né, na verdade. Não, mas ele fez a pré-temporada. Ele só não começou o campeonato. Não, ele fez a pré-temporada. O Ricardinho foi indicação dele também. Não, mas antes estava o auxiliar dele. Ele chegou no finalzinho de dezembro e comecinho de janeiro já saiu. Exatamente. Não ficou 2 semanas treinando. E olha o Fortaleza. Tabela, Gustavo, Edinho, bateu pro gol, trava a zaga. Me parece o Maia, que tirou o pão da boca do jogador da equipe do Fortaleza, do Edinho. No 1-2, não tá mais comigo, tá com você.
bateu pro gol, chega travando, era o Lennon que tava lá. No último recurso, escanteio pro time do Fortaleza pela direita. Vai pra bola, Tinga. Autorizado o chuveirão na boca do gol. Sobe de cabeça a zaga do Guarani. A bola botou, sobrou pra Osvaldo. Pegou essa bola, devolveu, tocou pro Tinga. Tocou pro Edinho dentro da grande área. Cruzou rasteirinho na boca do gol. Gustavo! Por pouco no carrinho, não vai pra rede. Por pouco, muito pouco. Por pouco, muito pouco. Por pouco, muito pouco. O primeiro do jogo. Chegou o time do Fortaleza. Você viu, né, Melo? Olha que lance, hein? Até aqui o principal lance do jogo. Um perigo danado, né? E o Bruno Brígido conseguiu desviar a bola, né? Um leve tapa no cruzamento ali do Edinho. A bola passou pelo goleiro Bugrino. Só que ela foi com muita força, né? Não deu pro Gustavo fazer o desvio, né? Ele tentou de carrinho, a bola passou, saiu pela linha de fundo. Olha que perigo, hein? Quase, quase o gol do Fortaleza. Agora o jogador do Guarani caído ali é o Denner, vai sair ali na maca. E o técnico Humberto Lousa, ele aproveita, né? Conversando ali, né? Com o Rondinelli, né? No pé do ouvido, passando aí algumas instruções ao camisa 10 do Bugre. Jogo parado, 0-0. E aí, o Thiago Caetano, o time do Fortaleza vai sufocando, vai apertando, Thiago. E vem criando as melhores oportunidades pelo lado direito, tanto com o Tinga quanto com o Edinho. O Guarani tem 3 jogadores de marcação no meio de campo, tanto o Denis quanto o Ricardinho quanto o Kevin. Alguém tem que jogar, abrir pelo lado esquerdo e ajudar o Marcelo no lado esquerdo da marcação. O Guarani bem vulnerável nesse setor e o Fortaleza vem criando suas melhores oportunidades e já merece o primeiro gol. Esse Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo da Rádio Futebol Interior. Recomeça a partida e vem de novo pro campo de ataque na velocidade o time do Fortaleza. Pela esquerda, Lennon subiu e colocou a mão na coxa esquerda, hein? Subiu para fazer o corte, colocou a mão na coxa esquerda. Bruno Melo vai pro lateral pro time do Fortaleza, toca a bola no meio, vai trabalhando por ali com o Derlei. Derlei domina, dá a bola no meio para o Dodô. Dodô soltou a bola para Diego Jussani. Tá todo o time do Fortaleza, com exceção do goleiro, o Matheus Inácio, que eu quase não falei o nome dele durante todo o jogo. Posse de bola para Jean Patrick, deu a bola pro Tinga, cruzou na boca do gol, é pro Gustavo. Tava nele o Felipe Maia. A gente tem que dizer que o Felipe Maia não desgruda nem um momento do Gustavo, né? Porque ele estava lá para concluir de novo, viu, Melo? É, exatamente. A bola ali no cruzamento, né? O Felipe Maia estava ali na marcação, mas o Gustavo pegou muito embaixo da bola. Ela subiu, né? Para longe do gol. Mais mensagem chegando aqui, ó. O Márcio Caminada. Já disse essa, Carlos? Boa noite, narradores e comentaristas bugrinos. É, isso aí, aqui é todo mundo bugrão. É nóis. É, o Carlos dos Santos pergunta: vocês não acham que o Guarani precisaria de um elenco mais maduro para subir para a Série A? Me ajuda aí, produção. É, Cameron, o Guarani ainda, esse elenco aí terá muitas mudanças, né? Então não é o elenco que vai disputar a Série B até o final. Muitas contratações serão feitas. Olha o Fortaleza. Fortaleza pela direita, Continga bateu pro gol! Já era! Gol do Fortaleza! Jogada pela direita, na base da habilidade e da velocidade, o Tinga, dentro da grande área, recebeu o passe. Bola infiltrada para ele. E aí ele cortou o zagueiro, puxou para a perna esquerda e queimou pro gol. A bola morreu no cantinho do goleiro Bruno Brígido, que nada pôde fazer. Tinga pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida do Fortaleza. É, goleirão Bruno, essa não deu pra você. Já era. Tá no fundo da rede. Aberto o placar no Castelão agora. Guarani 0, Fortaleza tem 1, Tinga. Marca de 19 minutos passados do segundo tempo. Abre o placar o time do Fortaleza. Detalhe, a selfie do gol, Melo. É, o gol já esperado, né? Porque a pressão era muito grande no Fortaleza, é o que eu dizia, né? Humberto Lousa tem que mudar urgentemente, né? Porque Guarani apático e o Tinga, né? Grande jogada. O Kaique estava na sua marcação, ele dominou, invadiu a grande área ali pelo lado direito, fez o corte para cima do zagueiro. Eram 3 jogadores na marcação do Tinga e mesmo assim
ele conseguiu a conclusão para o gol de pé esquerdo, né? No canto, sem chance para o Bruno Brígido. Está aberto o marcador. Tinga! E na comemoração ficou emocionado, me parece que foi até as lágrimas. O lateral do Fortaleza. Na frente o time cearense 1-0. Sai na frente o time do Fortaleza. Aqui vem Guarani, campo de ataque, bola pela esquerda com o Marcílio, queimou pro gol. Pega a mão na bola, ela passa, vai embora. Tiro de meta pro time do Fortaleza, Carlos. Como é que é o nosso ouvinte que entende de futebol. 30 segundos antes, né, da sua narração no gol da equipe do Fortaleza, o Ronaldo Rose Tinarelli disse: nossa, que sufoco. Desse jeito vai tomar o gol. O Guarani não ataca, só se defende. Me ajuda aí, produção. Pois é. Foi preciso o Ronaldo. O Jorge Souza está com a gente também, o Luiz Fabiani, toda a galera ligada aqui na TV Futebol Interior pelo Facebook. Eu quero a sua participação aqui no Facebook Futebol Interior, pelo YouTube TV Futebol Interior, no Instagram também e pelo WhatsApp 19 987 7108 38. Thiago Caetano, 21 minutos passados do segundo tempo, a 19 o Tinga foi para a rede, 1 para o Fortaleza, 0 para o Guarani. E agora, Thiago? O Fortaleza faz o gol pelo lado que ele é mais forte, pelo lado direito. O Tinga mostra recurso, lateral direito finalizando com a perna esquerda. É difícil você encontrar um lateral que tenha recurso para finalizar com as duas pernas. O Fortaleza era melhor, o Guarani não tem uma válvula de escape para conseguir puxar os contra-ataques, acabou sendo pressionado, o resultado justo. Agora o Humberto vai ter que tirar um jogador de marcação, tiraria um volante, colocaria o Guilherme para tentar agredir um pouco, machucar um pouco o adversário. O Fortaleza está com uma posição bem cômoda, né? Não sofre ataque, pressiona, não tem os contra-ataques, pode soltar seus homens, todo mundo passando da linha da bola, o Guarani tem dificuldades na marcação pelo lado esquerdo, resultado justo, 1-0 Fortaleza. Eric, Bruno Mendes e Bruno Nazário. Faz muita falta, né? Muita falta para esse time do Guarani. O sistema ofensivo inteiro, né? Tirando o Rondinelli, que é o armador, o trio de ataque completo hoje não joga. Era o quarteto mágico, né? E hoje ficou só com o Rondinelli. Aí faz muita falta. Uma andorinha só não faz verão, só tá o Rondinelli, né? E o Matheus Inácio, goleiro do Fortaleza, quase não falei o nome dele no jogo, rapaz. Ele não fez nenhuma grande defesa, o Guarani não finalizou nenhuma bola em direção ao gol do Matheus. Então é muito pouco. Para buscar um empate, para você segurar um empate 90 minutos jogando atrás da linha da bola sem machucar o adversário, você vai acabar uma hora sofrendo o gol. Quem sabe agora vem Kevin pro Guarani, lado direito, cruzou na boca do gol, Tinga, de peito. Manda a bola para escanteio pro Guarani, lado esquerdo, Melo. Agora tem que mudar a postura, né? Agora tem que partir para cima, tentar pelo menos o empate. Lado esquerdo, Rondinelli na cobrança. Jean Patrick fica protegendo o primeiro pau, volante da equipe do Fortaleza, o Matheus Inácio tá lá no meio do gol, Rondinelli vai pra bola, Matheus Inácio voa, sobe, fica com ela o goleirão da equipe do Fortaleza. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Acaba de chegar a pizza da Pizzaria do Dadá aqui no estúdio. Restaurante Pizzaria Monte Cristo, a Pizzaria do Dadá em Campinas. Marcando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar passados 23h30. 23h30 deste segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2018, primeira rodada. No placar te contei, não? Confere comigo. Fortaleza tá na frente, gol de Tinga, 1 pro Fortaleza, 0 pro Guarani, Carlos. Bola rolando, primeiro tempo, Atlético Goianiense, Criciúma, Oeste e CRB, vão empatando 0-0, daqui a pouco, 9h30 da noite, Figueirense e Juventude, 19 987 71 0838, WhatsApp da equipe esportiva Nota 10 para você participar. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 vem de novo o time do Fortaleza, campo de ataque, bola aqui pela esquerda, chega Kevin. Para fazer o corte, bola era ali pro Bruno, o Bruno Melo, lateral da equipe do Fortaleza, lateral, posse de bola lá do canhoto, favorece o time do Fortaleza. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para construção civil, acesse ferrolinha.com.br. Bruno Melo bateu lateral, tocou a bola para Dodô, das costas para marcação, toca a bola para quem vem de trás, vai trabalhando o Tinga, pro Gustavo, pro Tinga, vai queimar pro gol, trava a zaga da equipe do Guarani.
Trava a zaga do Bugre. A bola voltou, sobrou. É pro time do Fortaleza. Quem vai pra bola é o zagueirão, hein, que tá lá. Não, é o Derlei. Derlei chegou na bola, mas antes dele, Lennon. Bom de bola. Lennon sai jogando pro time do Guarani. Marcelo. O narrador da TV tava chamando de Leonan. Já já vocês falam, porque o Guarani vem pro campo de ataque. Bola pela direita. Bola com Bortoluso. Tocou pro Rondinelli. Parece que tá sentindo o Rondinelli. Não sei se é cansaço ou alguma contusão. Ricardinho deu a bola pro Marcílio. Cruzou na boca do gol. Ela passa pelo Bortoluso, mas me parece que não estava valendo mais nada. Subiu o mastro ali, o Ailton Farias da Silva, apontando impedimento, é isso, Melo? É, e acertou, estava adiantado, né? Um corpo à frente, o Pedro Bortoluso. E o Humberto Lousa não mexe, né? Está demorando, já deveria ter alterado o time já pelo menos no intervalo. E o Guarani segue perdendo 1-0 e o gol do Tinga foi o quarto dele na atual temporada. É, e esse Tinga não é aquele Tinga que passou pelo Palmeiras, né? Pelo Joinville, não tem nada a ver. Vai mudar, hein? O Serafim vai entrar, hein? E o Loser tá te ouvindo pelo foninho lá, hein, velho? É, vai sair camisa 11, né? O Kaique, que também não fez absolutamente nada, né? Uma partida apagada do Kaique. Eu tô falando a verdade. Tô cornetando, É que eu sou igual o Caetano, o Thiago Caetano, eu vejo o jogo também. Caetano Veloso? E quem entrou, por favor, gente? É, não entrou ainda, vai entrar. É, não entrou ainda? É, o Serafim vai entrar, já tá pronto. Não vou nem riscar minha papeleta ainda. Agora vai entrar, agora vai ser processado. Pois não, mais um com cabelo descolorido, hein? É, a primeira, mas isso aí também já tem que parar com essa palhaçada aí. Já foi a Série A2. Já foi. Já passou, né? Então. Mas a tinta é cara. Série B é outra coisa, hein? Vamos lá, sai Kaique 11, entra Serafim 17, já em campo. Se eu sou o presidente lá, já baixa uma norma lá, uma determinação a todo mundo com o cabelo certo. Não foi o Kaique que saiu, não, hein? Foi sim, Marcelo. Foi 11. Que saiu. Olha. Foi 11, Marcelo. Mas saiu quem então? Saiu o número 8. Olha o Kaique correndo ali, ó. Presta atenção, gente. Vamos trabalhar prestando atenção. O 11 tá correndo ali no gramado, então não foi processada a alteração ainda. Eu não vou nem riscar minha papeleta, eu vou esperar aqui. 27 minutos e 20 passados deste segundo tempo. Olha ele aqui, ó. Do lado aqui, ó. Você tem razão, hein? Aliás, dificilmente eu não tenho razão. Saiu o Kevin. É o Carlos que me confundiu aqui, viu? Foi. Agora a culpa é minha. Vocês querem... Hoje eles vão quebrar o narrador hoje, cara. Sai o Kevin, número 8, para a entrada do Serafim 17. Mas eu juro que eu vi ali na placa. Eu também vi. Eu também vi. Então o erro foi do quarto árbitro. A placa que subiu foi a 11. Mas o Kaique tava no campo, olha lá. Eu tô vendo o Kaique daqui. Posse de bola pro time do Guarani, bola com o Leno. Pra lá, pra cá, vai pra cima na marcação. Sou mais você, Leno. Cruzou na boca do gol, Bruno. Na verdade era o Oswaldo. Tá se esforçando, Oswaldo, hein? Chegou para fazer a marcação ali e mandar essa bola para escanteio. Carlos, rapidinho, você chamou? Fala aí antes do escanteio. Sim, quero mandar um abraço para a galera que está com a gente aqui no Facebook. O Edilson FS Sam. Vamos, Bugre. O Marco Campidelli. Pode parar comigo aqui quando você quiser, tá bom? Esse Felipe Maia é um cone. Rondinelli pra bola, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga do Fortaleza, tira. Não acho o Felipe Melo... Maia. Felipe Melo. Felipe Maia. Esquece, Cone. Posse de bola pro time do Guarani. Rondinelli daí bateu pro gol. Agora trabalhou o goleiro. Só poderia ser com o Rondinelli trabalhando também. Puxou pra perna esquerda, bateu rasteirinho pro gol. Que defesa do goleiro do Fortaleza, hein, Melo? Com 28 minutos do segundo tempo, essa foi a principal jogada do Guarani, né? O chute ali do Rondinelli. Tinha endereço, ele mesmo bate o escanteio. Vai Rondinelli pra bola, Kaique. De cabeça pega o goleiro, rebote pro Bortoluso. Já era. Gol do Bugre. Alegria, alegria, a galera vibrou. Empata o Guarani. Rondinelli apareceu no jogo. Primeiro para fazer o goleiro da equipe do Fortaleza mandar a bola para escanteio. E depois para cobrar o escanteio. Bola na cabeça do Kaique. Chulap nela. Matheus pegou, mas deu rebote. Ela sobrou pro Bortoluso.
perna esquerda na pequena área, enfiou o pé na bola, estufa a rede. Pedro Bortoluso para fazer o gol de empate para o time do Guarani. Bortoluso tem festa na tábua. Empata o Guarani, marca de 29 minutos passados do segundo tempo. Pode comemorar, Bortoluso. A festa é toda sua, da torcida bugrina. Goleirão Matheus Inácio. Essa não deu pra você, ó. Já era. Tá no fundo da rede, agora tudo igual. Um Fortaleza, um Guarani. Detalhe, selfie do gol do Bugre, o Washington Melo. A cobrança perfeita, né? Do escanteio do Rondinelli, até aqui o melhor em campo, chamando a responsabilidade. Bateu ali no primeiro pau, apareceu ali o Kaique, né? Subindo mais que a zaga, cabeceou, a bola explodiu ali no peito do Matheus Inácio, que não conseguiu fazer a defesa. E no rebote, né? Posição legal, o Pedro Bortoluso dentro da pequena área, meteu de pé esquerdo uma bomba. Se o goleiro entra na frente, ia ele, bola, todo mundo pra dentro do gol. Pedro Bortoluso, hein? E substituindo aí o Bruno Mendes e fazendo aí o seu primeiro gol nessa Série B do Campeonato Brasileiro e o segundo gol na temporada com a camisa do Bug. Na comemoração ele imitou ali o ceifador, né? Aquele gesto característico, né? Com a mão ali no pescoço. Então tá aí o Pedro Bortoluso, tudo igual. Agora Guarani 1, Fortaleza também 1. Tem gol. E o time do Fortaleza chegou pela direita, o Edinho cruzou, Gustavo perdeu. Bola na rede, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Goiânia, é gol do Criciúma. Elvis cobrando falta, 19 minutos do primeiro tempo faz. Atlético Goianiense 0, Criciúma 1. Ô Thiago Caetano, daqui a pouco mais uma alteração no Guarani, o 15 vem aí, mas o Guarani jogou um pouquinho, empatou o jogo, Thiago. Tá 1-1. O Guarani saiu um pouco mais, a defesa do Fortaleza é uma defesa frágil, o ataque é até interessante, o sistema ofensivo do Fortaleza, mas o sistema defensivo deixa a desejar. O Guarani pressionou um pouco, conseguiu criar e já buscou empate. Com a saída do Kevin, o Guarani vai perder um pouco pelo lado direito. Estava bem ajustado o Lennon com o Kevin no lado direito na marcação. Ele tira um volante, tira um homem de marcação, coloca mais um homem de frente, um atacante, né? Entrou aí o Serafim para tentar buscar o empate. Nem precisou, já logo em seguida o Guarani já empatou. Agora ter atenção, prestar atenção principalmente do lado esquerdo do sistema defensivo, evitar as descidas do Tinga e do Edinho para conseguir trazer esse empate, que é um ótimo resultado fora de casa. 32 minutos e 40, o Guarani mexe mais uma vez. Saiu ali o Denner machucado para a entrada do Luan, que é da base. Luan 15 já em campo. Luan, número 15 é volante, o Luan, Melo? Volante. E o Fortaleza vai ter também a alteração daqui a pouquinho. Posse de bola pro time do Fortaleza, Edinho tem pressa. Solta essa bola aqui no campo de ataque para Jean Patrick, para lá, para cá. Ganhou da marcação do Luan. Vai para a linha de fundo, tenta fazer o cruzamento. Luan chega, trava. O Luan manda essa bola para escanteio. Escanteio pro time do Fortaleza, 30-3 passados deste segundo tempo. A torcida do Fortaleza continua cantando no Estádio Castelão, mas o Guarani conseguiu empatar, jogou um pouquinho de bola no segundo tempo. E o Rondinelli, que jogador, hein? Vai Tinga pra bola, autorizado, escanteio na boca do gol, Gustavo, subiu de cabeça, ela passou, foi embora. Golpeou de cabeça o Gustavo, foi embora. Pois não, Carlos? Galera com a gente aqui, o Ronaldo Rose Tinarelli, feliz com o gol do Bugre. Márcio Caminada também, dizendo gol, já era. O Jorge Souza, vai pegar esse já era, hein? O Jorge Souza, eu já ia cornetar o Bortoluso, tá vendo? Tem que ter um pouquinho de paciência. Bortoluso empatou pro Guarani. O Carlos pedindo paciência, hein, pra torcedor. Alteração. Vamos lá, já o Carlos termina, vai você, Melo. Saiu o Jean Patrick 5, entrou o Wallace 25. Wallace 25 já em campo, alteração no Fortaleza. Olha o Bugre. O Bugre vem de novo, gosta do jogo. Bola do Kaique pro Bortoluso, queimou pro gol, bateu o Matheus Inácio. É o seguinte também, viu? Feito de madeira. Rapaz.
Vou falar um negócio pra você, se bem que veio forte. A bola pela direita, vai Rondinelli pra bola pra Bortoluso. Bortoluso fez o gol e chupa Melo. A bola voltou, sobrou pro time do Guarani pra Rondinelli. Passa o primeiro, não passa o segundo, chega Derlei, perde a bola, o Guarani faz a pressão, vem pro campo de ataque, bola com Leonan. Tocou essa bola pro Ricardinho. Ricardinho, relaxa. O cara tava chamando de vai receber e-mail. Se ele pode, eu também posso. E-mail. Grande Lennon, pra mim um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. Grande Lennon. Calma. É assim, a gente dá uma no cravo, outra na ferradura. Carlos, você quer terminar? E agora, hein? O Dodô subiu o pé lá no 15º andar, na cabeça do Ricardinho. Mas o Guarani segue o jogo. Rondinelli soltou essa bola aqui do lado esquerdo. Vai trabalhando o time do Guarani. E a bola veio, sobrou pro Serafim. Vai pra cima da marcação do Tinga. Sou mais você, Serafim. Devolveu, tocou essa bola pro Marcílio. Mas o Marcílio vai jogar a bola pra fora. Porque ficou caído ali o Ricardinho. Houve a falta, o árbitro deu vantagem. Até agora ele não aplicou nenhum cartão amarelo pro time do Fortaleza, hein? Ou aplicou? Não. Não. Nenhum. Então. Foram 3 no jogo, os 3 pro Guarani mesmo. O jogador do Fortaleza levantou o pé alto ali, ó. Atingiu a cabeça ali do Ricardinho, que fica caído. Jogo parado 1-1. Parece que foi o Osvaldo. Carlos, você estava falando, parou de falar, foi interrompido, então vai. Vamos lá, o Ronaldo Tinarelli escreveu: maravilha, precisou tomar o gol para jogar o Bugrão. Já era. Aí, tá vendo? Já era, vai pegar. Também faz 12 anos que eu falo isso, se não pegar um dia também pra parar também. Mas foi replay na mensagem anterior, ele disse a mesma coisa, né? Já era, vai pegar. Não, esse é o segundo. É porque você não presta atenção no que eu falo. Será que é mentira, Marcelo? Foi o Márcio Caminado. Foi o Márcio Caminado. Entendi. E agora foi o Ronaldo Tinarelli. Pensei que era replay. Tá desatento o repórter hoje. Tá, mas é porque é a pior cheiro da pizza. Mas é porque você, Marcelo, não falava o já era aqui na rádio e TV Futebol Interior. Falar nisso, a minha participação no programa Futebol Interior foi cancelada. Foi cancelada novamente. Já é a 4ª vez que foi cancelado. Você tá chateado? Se for cancelado pela 5ª aí você não vai vez, mais. Eu não vou mais. Mas você sabe por que foi cancelado, né? Como que você ficar chamando o apresentador? Já falei pra ele parar com isso. Já falei. O bombadão aqui da Rádio FI. Aliás, o Futebol Interior TV, gente, de segunda a sexta, tá? 7 da noite, canal 8 da NET Campinas. Imagina o Carlos no camarim lá, ajeitando esse cabelo esvoaçante dele. Vai chegar 2 horas antes do programa. Eu, graças a Deus, não tive esse problema. Na minha participação, eu cravei Palmeiras campeão 2018. Sou pé quente, viu, Thiago? Sou pé quente. Eu tô suspenso por causa disso. Mas eu cheguei, faltava 2 minutos para começar o programa. Peguei trânsito, rapaz, em Paulínia. Ali onde é gravado o programa, onde a gente faz o programa, né? Trânsito em Paulínia, você tá de sacanagem. Peguei trânsito em Paulínia. Então não tem esse cabelo esvoaçante, não tive esse problema, né? Não precisei passar nada, que o cabelo já tava pronto. O Wallace vem pro campo. Ataque pro time do Fortaleza, 37 minutos e meio passados do segundo tempo. Bola com o Dodô. O Dodô entrou no time para jogar de meia. Bola com o Osvaldo pro Wallace. Deu pro Edinho, cruzou na boca do gol. Ela passa. Chute rasteiro, ela passou pelo Osvaldo. Melo, eu vi essa bola lá dentro, hein, Melo? Que perigo, né? Esse jogador aí tá dando um trabalho danado, né? O tal do Edinho, né? Cruzou ali, a bola passou por todo mundo na frente ali do Bruno Brígido, quase, o Fortaleza marca o segundo, né? Um empate já será sensacional. E o Ronaldo Tinarelli, né? Mandando aqui também a sua mensagem, o Carlos já falou. É audiência total aqui na nossa transmissão, a Rádio FI, né? Nas redes sociais. radiofi.com.br. Estamos também no Facebook e no Instagram Futebol Interior. E o nosso canal no YouTube, se inscreva, Futebol Interior TV. Rádio FI, conosco Ferrolínea, DD Autopeças, Bebidas Poti, Churrascaria Recanto do Sul, Prone Alimentos, Placar ao Vivo Futebol Interior, Restaurante Pizzaria Monte Cristo, a Pizzaria do Dadá, City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Conosco também Boleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. Marcelo. 38 e 50, segundo tempo, tá tudo igual, 1-1, Melo. E o Fortaleza ainda tem uma alteração a ser processada. O Rogério Ceni faz 7 minutos que ele tá conversando com o jogador que vai entrar, com uma prancheta ali na mão. Esse Rogério tá de brincadeira, hein? Tá dando aula pro cara. Que cara, mané. Forçar. Você encontra o cara, Austin?
Fala, Carlos. O Marcelo Eduardo F, aqui pelo Instagram. Se o Oswaldo tivesse crescido mais 2 centímetros, teria feito esse gol. Passou muito perto dele. Posse de bola pro time do Fortaleza. O Dodô tá jogando de meia, rapaz. Ele que é atacante. Bola pro Edinho. Pra mim, o melhor em campo. Pro Tinga. Chuveirou na boca do gol. Tentou. O Derlei chega. Se joga na bola. Zagueiro do Guarani tira. Ela caiu pro Wallace. No meio do caminho. A zaga do Guarani com o Ricardinho. Dá um tapa na bola. Tira. A bola sobrou pro Serafim. Saiu jogando. Tocou pro Ricardinho. Deu pro Lennon. Vai trabalhando o time do Guarani. O Kaique tá lá do outro lado. Agora pelo lado direito. O Bortoluso pede. Se movimenta. Toca pra ele, Kaique. Não. Preferiu tocar na direita pro Lennon. O Lennon viu o Rondinelli livre aqui na esquerda, fez o cruzamento, girou, a bola sobe de cabeça, Tinga. Afasta o perigo pro time do Fortaleza, a bola caiu pra Edinho, incansável, toca a bola pra Oswaldo, vai pra cima da marcação do Luan, o carrinho chega. Na verdade era o Anderson que tava lá, mete o pé na bola, tira. Agora 40, hein, gente? 40 minutos passados do segundo tempo, tá tudo igual, 1 pro Guarani, 1 também pro time do Fortaleza. Pro time do Guarani, quem fez o gol foi o Bortoluso, pro Fortaleza o Tinga, alteração. Finalmente, né, o Wilson, né, não aguentava mais ouvir tanta baboseira do Rogério Ceni. Vai entrar, sai Oswaldo 11, Wilson, 19 já em campo. Fazendo a estreia, o Wilson, você lembra dele? Jogador que esteve no Linense, foi rebaixado no Campeonato Paulista esse ano, que foi jogador feito nas categorias de base do Corinthians, faz a sua estreia no Fortaleza. E não vai ser essa vez que o Guilherme fará a sua estreia, né? Porque o Edson Silva já está pronto, né, para entrar no time do Guarani. Vamos ver o que o Humberto Louser vai fazer aí com essa alteração. E o Wilson começou bem o jogo, já tomou a caneta do Marcílio, aqui do lado esquerdo. Linda caneta do Marcílio, esse Marcílio é bom de bola também, hein? O Wilson é aquele mesmo, né? O Giovanni Paiola, que é corintiano também, tem uma saudade do Wilson no Corinthians. O Guilherme não vai fazer a estreia, mas o Edson Silva vai, né, Melo? Vai sair o Bortoluso, hein? Autor do gol, ou seja, né, o Humberto Louser satisfeito, né, com o empate. Tira um atacante e põe um zagueiro, hein? Vai todo mundo lá pra área agora, até, se for possível, o presidente. E a TV tá repetindo um lance aqui, né? Do Anderson pra cima do Gustavo, do Fortaleza. E o pessoal, a torcida queria pênalti. O Wallace dominou pro time do Fortaleza, vem pro campo de ataque, meia direita, toca essa bola pra Edinho. Pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação, ganhou do Serafim. Solta a bola, vem cruzamento dentro da grande área, falha todo mundo e o Gustavo também. A sorte foi essa, ele se agachou para cabecear, nunca vi isso. Mas a bola bateu na cabeça dele, foi embora lá do outro lado, para mim é lateral pro Guarani. Lateral pro Guarani. E com a saída aí do Pedro Bortoluso, o Kaique, né, vai fazer aí a função de atacante. Vamos ver se a bola vai chegar lá. Tem que passar pelos pés do Rondinelli, né, que tá jogando muito, de repente, né, pode sair aí alguma coisa positiva neste finalzinho de jogo. Marcelo. Fala, Tiagão. O Humberto, ele responde à alteração do Rogério. O Rogério põe mais um homem de área, o Gustavo e o Wilson agora, 2 homens que jogam dentro da área, 2 homens de referência. Ele coloca o Edson Silva, mais um zagueiro, para ter um na sobra e 2 jogadores para disputar na bola pelo alto. O Edinho fazendo uma fumaça danada pelo lado direito, vai jogar a bola na área. E o Edson Silva é mais um zagueiro ali para tentar segurar esse finalzinho de jogo. E a falta agora do Diego Jussani, né, pra cima do Serafim. E finalmente, hein? E puxou pelo ombro ali o Serafim. O Diego Jussani. Cartão amarelo pro jogador. E tirou o cartão. Eu tinha marcado o cartão aqui. Tirou o cartão. Agora, mais uma vez, eu pergunto. O que aconteceu? Com base em que ele deu o cartão e com base em que ele tirou o cartão? Só se o Bandeira marcou impedimento. Só isso, só se for isso. É porque ele anulou o cartão e não deu a falta. Ele não prestou atenção na jogada também, né? Estranho, hein? Eu ia dizer que em 42 do segundo tempo ele tinha dado um cartão pro time do Fortaleza, ele retirou o cartão. Ele deu, mas retirou o cartão porque o atacante do Guarani, o Serafim, estava em posição irregular. Aqui vem o time do Fortaleza, bola pra dentro da grande área, o toque pra trás na bola.
na bola. O Wilson tava lá, mas na bola. Chega o Anderson, tem bola na rede, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Barueri é gol do vice-campeão paulista da Série A2, Bruno Lopes, foi para a rede. 30 minutos do primeiro tempo, Oeste 1, CRB 0, Corsato. Daqui a pouco todo o segundo tempo com a equipe, gol de placa. 44 minutos passados deste segundo tempo. Guarani vai conseguindo um empate. Vai conseguindo um empate na estreia da Série B. Vem o Wallace pro time do Fortaleza, pra lá, pra cá, escorregou no gramado, escorregou sozinho. Melhor pro time do Guarani, recupera a posse de bola, vem Ricardinho. Quem sabe na velocidade, só tá o Lennon e o Serafim. São 2 do Guarani contra 4 do Fortaleza. Lennon estufa o peito, vai pra cima da marcação, caiu no gramado, pediu falta, o árbitro não vai dar. Vai dar apenas tiro de meta. Jogador do Guarani que tava entrando dentro da grande área do Serafim também caiu, todo mundo caiu, é apenas tiro de meta pro time do Fortaleza fazer a batida. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior marcando pra você E placar. o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Quase 45, 44 e 52, 44 minutos e 52 segundos. Campeonato Brasileiro Série B, primeira rodada. Campeonato Brasileiro 2018 no Castelão, tá tudo igual. 1 pro Guarani, 1 também pro Fortaleza, Carlos. No Olímpico, em Goiânia, o Criciúma vence o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Na Arena Barueri, o Oeste vai vencendo o CRB por 1-0. E vem o time do Fortaleza, campo de ataque pela direita, Tinga, cruzou na boca do gol. Gustavo resvalou de cabeça. Mais 5. A sorte é que não tinha ninguém do Fortaleza por lá, informa Melo. Vamos até 50, 45,5. Sufoco, pressão do Fortaleza, bola com o Tinga, deu pro Derlei, tentou passe na frente pro Dodô, chega no meio do caminho, tira por ali a zaga do Guarani com o Lennon, a bola volta, sobra pro time do Fortaleza, se joga na bola, o Serafim deixa ela passar, Rogério Ceni aplaude. 5 minutos de acréscimo, quer jogo. O árbitro da partida, o Cláudio Francisco Lima e Silva. Thiago Caetano, direção do jogo para Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Empate. Tá definido o jogo, Thiago Caetano, ou ainda não? Não, porque o Fortaleza aperta, e principalmente com bolas aéreas, né? Isso aí, bola aérea não tem como você controlar muito. Você tem que ajustar a marcação, evitar os cruzamentos, mas a bola aérea você não tem como controlar muito. Fortaleza não tem muito recurso, né? Joga mais pelo lado direito do seu ataque. O Guarani tenta se defender de qualquer maneira. O importante agora é segurar esse resultado fora de casa, que é um ótimo resultado nesse momento. Dodô trabalha a bola pro time do Fortaleza, deu a bola pro Wilson, tentou a tabela na frente pro Gustavo. Ela bate na zaga da equipe do Guarani, fica fácil pro goleiro. Sai do gol, Bruno Brígido, pra ficar com ela. Pode segurar aí a bola um pouco, Bruno. Poleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. Forçato. Oi. Deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez pro Carmen, ele tá fazendo uma pergunta bacana, né? Por isso que eu volto a falar dele aqui, ele tá querendo saber aqui do Washington Melo. Ele pergunta, Melo, o Guarani está bem servido de goleiro? E ele fala também que o Rondinelli é bom de bola, o Guarani tem que cuidar desse jogador. Ah, sem dúvida. Para mim, o Bruno Brígido é um dos melhores aí desse time do Guarani. E o Rondinelli hoje, né, com as ausências, né, do Bruno Nazário, do Bruno Mendes, do Eric, né, que forma aí o quarteto mágico, né, o Rondinelli se destacou. Muito bem, e aqui vem pro campo de ataque o time do Guarani, 47 e 20. Guarani tá no ataque, quem sabe no final pra virar o jogo. Rondinelli errou o passe. Era pro Kaique, chega no meio do caminho por ali a proteção do Adalberto, recua essa bola, toca pro Matheus Inácio, posse de bola pro time do Fortaleza. Estamos no Facebook e também no Instagram, Futebol Interior, para você acompanhar a gente, e ainda no YouTube. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV e dê um like lá, também no sininho para receber as novidades. Bruno Melo vem pro time do Fortaleza, toca essa bola pro Wilson, lado esquerdo, cruzou na boca do gol, passa pelo Gustavo, pro Dodô, queimou pro gol, bateu, pega o goleiro, Edson Silva tira, a bola volta, cai na entrada da grande área para Edinho, perdeu, a bola sobrou para Derlei, carrinho do Ricardinho, ele vai marcar falta. Vai marcar falta e vai amarelar o Ricardinho, hein? Falta para o time do Fortaleza, falta frontal perigosa, hein, Melo? É uma falta muito perigosa, realmente aconteceu, o Ricardinho ali foi de carrinho, né, atingiu ali o Derlei. E no lance anterior, no chute ali do Dodô, que defesa, hein, do Bruno Brígido. A bola explodiu ali no peito do goleiro Bugrino. Ele é muito tranquilo, né? É um goleiro sossegado. E agora ele arma a barreira ali para proteger ali o seu canto esquerdo. De repente pode ser aí o último lance do jogo. Se segura aí, Guarani. Meu Deus do céu. Não quero nem ver.
48 minutos. Fala aqui os meus olhos. Então também dá um jeito de abaixar o volume do seu radinho, do seu retorno aí. O Gustavo tá ajeitando a bola, hein? Com todo carinho, o Wallace tá perto dele. É frontal. A barreira do Guarani já tá dentro da grande área. É o Gustavo que vai pra essa bola. Quase 49. Gustavo autorizado direto pro gol. Já era. Gol do Fortaleza. Na marca de 49 minutos passados do segundo tempo, aprendeu com o técnico. Cobrança perfeita de falta no ângulo. O Bruno Brígido voou, mas não chegou na bola. Na verdade ele chegou, até bateu nela, mas não o suficiente para tirar do gol. Gustavo, pode chamar de Gustagol. Gol do Fortaleza. É, goleirão Bruno, essa não deu pra você. Já era. Tá no fundo da rede. De novo na frente o Fortaleza. Gustavo de falta. Fortaleza 2, Guarani 1. Detalhe, selfie do gol aí, Melo. É, um golaço, né? Lamentável, né? Na cobrança de falta, não tinha o que fazer, né? O Bruno Brígido pegou muito bem o Gustavo e foi comemorar lá com o Rogério Ceni, né? Com o mestre. É, e agora acaba o jogo, o Guarani perde, leva um gol aí no último minuto. Castigo para o time do Guarani, para mais de 12 mil torcedores na Arena no Castelão. Com gol de falta do Gustavo Alá, Rogério Ceni. O Guarani perde. Tinga e Gustavo para o Fortaleza. Bortoluso para o time do Guarani. Torcida do Fortaleza faz a festa. O Gustavo está jogando muita bola. Para mim não foi o melhor em campo. O Carlos vai comandar o Balançando a Rede que vem aí já já. Para mim o melhor em campo foi o número 7 do Fortaleza, o Edinho. Mas o Fortaleza vence. É, Thiago Caetano, rapidinho antes do Melo aqui na saída dos jogadores. Castigado o Guarani, 2 Fortaleza, 1 pro time do Guarani. Falta no final do jogo, perto da área, é pedir para tomar o gol, né? Ricardinho foi imprudente, fez a falta, o Fortaleza vence. Não acho que foi justo, apesar de ter tido um volume maior de jogo, mas um resultado péssimo pro Guarani. Pelo final do jogo, tomar o gol de falta é muito triste, né? Então o Guarani poderia ter tido uma sorte melhor. Esse Thiago Caetano, daqui a pouquinho tem o Balançando a Rede, vai ser bem curtinho porque já já também o segundo tempo de CRB e Oeste com a equipe Gol de Placa, o Washington Melo. Ouvindo o goleiro Bruno Brígido. O empate estaria bom sim. Acho que ele foi muito feliz na falta ali. Já cheguei a encostar nela, mas não consegui tirar. Agora é corrigir os erros, acho que precisa jogar um pouquinho mais. Em certos momentos abdicamos de jogar e acabamos pagando o preço. Acho que a competição é longa, temos que corrigir se a gente quiser almejar alguma coisa ao longo dela. Obrigado. Ah, pois não, tá aí o goleiro Bruno Brígido que chegou a tocar na bola, mas ali não tinha como, né? Pegou muito bem ali o Gustavo, a bola no ângulo, ele ali com a mão esquerda, né? Deu um tapa na bola, chegou, mas não o suficiente, né? Para conseguir desviá-la. Então um golaço aí do tal do Gustagol, que está sendo bastante comemorado aí pela torcida. Fez aí o gol da vitória no último minuto, né? No apagar das luzes, né? O Fortaleza vai vencendo, venceu o Guarani pelo placar de 2-1. Guarani que voltará a campo, né, no próximo sábado contra a equipe do Sampaio Correia às 4h30 da tarde, né? E vamos ver se para essa partida, né, poderemos contar aí o técnico, né, Humberto Lousa, melhor dizendo, podendo contar aí com as voltas, né, do Baraca, também do Bruno Mendes, do Bruno Nazário, e são jogadores aí importantes que devem aí reforçar o Guarani no jogo aí contra a equipe do Sampaio Correia. E o Gustagol aí bastante saudado, só agora ele vai sair. Vamos ouvir aqui o Gustavo falando aí sobre esse gol, esse golaço que ele fez. Continua ali com o Rogério Ceni, me ajuda aí, produção. Ah, pois não, agora chegou. Vamos ouvir aqui o Gustavo. Ceni tem assunto de vocês combinaram alguma coisa e treinou muito com ele, né? Não, nos treinamentos eu pedi pra ele deixar eu treinar. E ele viu que a minha batida era boa e foi me aperfeiçoando meu corpo, minha batida.
Porque ele falava, se passar na barreira só batida é difícil o Grêmio pegar, mas bate desse jeito, assim, assim. E eu fui lá, ontem aqui no treinamento, ele me ajeitou meu corpo, eu fui feliz hoje de conseguir fazer o gol. Os 49 foi tranquilo ter essa frieza aí? É Deus, tá me honrando muito e tudo isso é graças a ele. Valeu. Ah, pois não, tá aí o Gustavo, né, dizendo que o Rogério Ceni acabou aperfeiçoando aí as suas cobranças, né, tem que ajeitar o corpo, e ele foi claro, né, o Rogério disse, se a bola passar pela barreira, né, o goleiro não pega, e foi o que aconteceu. E é o seguinte, não tem jeito, futebol, o cara nasce com o dom do futebol, mas é o treinamento, é se dedicar, é ouvir quem sabe. E o Rogério Ceni, além de ter sido um grande goleiro, um dos maiores do futebol brasileiro, batia a falta como ninguém, né? E o Gustavo, eu disse até na narração, fez um gol lá Rogério Ceni, né? E dá essa vitória muito importante para o time do Fortaleza. Tava conversando com o Giovani, que comanda aqui o Futebol Interior TV, as redes sociais também, a comemoração, né? Do time do Fortaleza nessa vitória mostra o quanto estava pressionado o Rogério Ceni e o quanto a torcida não sei, mas o quanto os jogadores gostam do Rogério Ceni, mas que estava pressionado estava, porque parece que tira o mundo das costas do Rogério Ceni. Carlos, você quer falar antes da abertura do Balançando a Rede? Quero sim, rapidinho. Quando o Gustavo fez o gol, ele nitidamente foi o primeiro que ele foi cumprimentar. Foi o Rogério Ceni, foi lá cumprimentar o seu mestre. Mas nas redes sociais aqui, Marcelo, eu já vejo o torcedor do Guarani reclamando dos acréscimos do árbitro da partida. O pessoal perguntando por que 5 minutos? Por que 5 minutos depois? Vamos tentar descobrir aí, né? Normalmente, né, são 3 minutos, né? Não teve tanta paralisação para colocar 5 minutos. Foram 5 substituições, né? Mas normalmente os caras dão 3 minutos. 2,5, mas ó, teve o Bruno Brígido tomou cartão por causa do cartão de cera. Teve 2 jogadores do Guarani que ficaram caídos. O Denner, que foi até substituído, e se eu não me engano o Ricardinho tomou uma pancada do Oswaldo também, né? Ele poderia ter dado 4 minutos, mas a falta aconteceu antes dos 49. Eu acho que 4 minutos seria o ideal para acréscimo. E tem que analisar também que o Humberto Lousa abdicou do jogo, né? O próprio Bruno Brígido disse agora na entrevista, verdade. Ele tirou um atacante para colocar mais um zagueiro. Chamou o Fortaleza, né? Então... Mas essa bola ia ser jogada na área de qualquer maneira. Mas vamos combinar também, né? O gol foi decidido numa cobrança de falta inesperada também. Uma falta na entrada da área no final do jogo, você dá a chance do adversário finalizar. Ele correu o risco, tocou a falta pelo lance, o Ricardinho fez a falta, o Fortaleza foi lá, finalizou e fez o gol. Acho que foi mais, não foi a culpa desse último lance, foi o Fortaleza o jogo inteiro, teve mais volume de jogo e buscou a vitória. O Fortaleza buscou a vitória, o Guarani tinha achado um empate com o gol do Pedro. Tem uma mensagem aqui do Marco Campidelli, né? Tá bravo, o time que abdica de atacar, não pode reclamar de tomar gol nos acréscimos. Guarani já perdeu o jogo quando permitiu tantos desfalques. Foi para Fortaleza para perder e perdeu. Vergonha, não dos jogadores, mas a diretoria que permitiu os desfalques. Eu acho que a gente tem que olhar por dois lados. Isso, se não fosse esse gol de falta aí, o Guarani teria voltado para casa com... Olha, o Guarani está com 5 jogadores e não é qualquer jogador não, são jogadores que foram importantes no título do Guarani na Série A2. Agora, quanto à escolha do treinador, né, eu tô aqui a caráter para dizer porque falei no intervalo. Para mim, o Loser errou na escalação do time. Por exemplo, você contrata o Edson Silva e contrata o Guilherme. Cara, os caras estavam jogando até 15 dias atrás. E aí você vai me colocar, o Anderson... E jogando Série A, né, Carlos? Isso. É bom pontuar. Jogador que ia dar upgrade pro time, né? O time ia crescer, né? Porque é jogador que tá jogando no campeonato Série A de Paulista. Então não é qualquer jogador que o Guarani trouxe, tanto o Edson Silva quanto o Guilherme. E você tira o Fernando Lombardi e coloca o Anderson. Ok, eu até concordo, a gente tem que ver com a visão do Loser, que ele tem que ganhar o grupo, o cara tá chegando agora, não poderia ser titular. Mas peraí, é o Edson Silva, gente. O cara tinha que jogar. Agora, no caso do Guilherme, por exemplo, nem entrou, nem jogou, mas você perde um jogador como Bruno Nazário, por exemplo, e você coloca o Kevin. O Kevin teve um campeonato inteiro, não só da Série A2, mas o Campeonato Brasileiro da Série B o ano passado, para mostrar alguma coisa, né? E o que o Kevin mostrou até agora. E ele não colocou o Guilherme para jogar em momento algum. Então eu tô aqui a caráter para dizer, para mim o técnico Humberto Lousa já errou
na escalação do time. Mas também não podemos colocar aqui, viu, Thiago? Vou colocar na conta do treinador, na conta da diretoria. Até 49 minutos e 30 segundos estava dando certo. Então... Na verdade, mas com o Kevin ele inventou. Mas na verdade o Kevin jogou como o segundo lateral direito, né? Tanto que o Fortaleza teve dificuldades para criar pelo aquele setor. Tanto o Bruno Melo quanto o Oswaldo pouco fez no jogo. O Guarani foi mais vulnerável pelo lado esquerdo da sua defesa, onde tanto o Tinga quanto o Edinho deitaram ali, fizeram o que quiseram naquele lado e onde que eles criaram as melhores oportunidades. Então, assim, na questão do Kevin, eu sei que a torcida não gosta muito dele, e eu, que nem o Melo, que conhece bem mais do Guarani que eu, pode até falar, mas o Kevin não comprometeu no sistema defensivo. O lado esquerdo que foi mais vulnerável, então o Humberto ele deve ter estudado o Fortaleza, ele não foi lá à toa. E ele viu que o Fortaleza pelo lado esquerdo era forte, ele colocou o Kevin e pro lado esquerdo da sua defesa, aí ele sofreu mais, onde que o Guarani sofreu os seus principais, onde o Fortaleza criou suas principais jogadas. Muito bem, o Thiago Caetano já comentou, mas daqui a pouquinho o Carlos com balançando a rede, já pra gente votar no nota 10, no nota 0, com os destaques finais da nossa equipe também, as informações do Carlos no placar ao vivo, porque já tem Oeste e CRB com a equipe Gol de Placa, o jogo já tá em andamento, daqui a pouco o Carlos informa como é que tá o jogo também em Barueri. Fechando aqui a jornada esportiva, mas vem aí o Balançando a Rede e o futebol continua aqui na Rádio FI. A Série B só tá começando, são 38 rodadas, todas elas com destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Sim, Melo. Para Ferroline, ADD Autopeças, Bebidas Poti, Churrascaria Recanto do Sul, Prone Alimentos, Placar ao Vivo, Restaurante e Pizzaria Monte Cristo, City Bar e Boleiros e Companhia. Agradecendo você que ficou no Instagram, Futebol Interior, você que ficou junto com a gente também no Facebook, Futebol Interior, muito obrigado. Você na TV, Futebol Interior TV, se inscreva no nosso canal, viu? Muito importante pra gente, clica no sininho também e você vai receber as novidades da nossa programação também no Futebol Interior TV. Valeu, gente! Giovanni Paiola vai fechar aí as transmissões via TV, mas a gente continua na radiofi.com.br, balançando a rede. Vem aí em 2 minutos. Futebol Interior.